Vida Plena de volta aqui pela Boa Vontade TV. Fiz uma pergunta para você no bloco anterior. Já pensou sobre o assunto? Como anda o sódio na sua alimentação? O sal, sabe? Como você anda salgando a sua comida? Muita gente fala assim, não coloco muito sal na minha comida, mas come alimentos que possuem já muito sódio. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto, porque tem sido aí um desafio, especialmente para o brasileiro, com relação ao consumo de sódio. Nós estamos recebendo a Maria Cristina, nutricionista, para conversar conosco. Maria Cristina, muito obrigada pela sua presença. Bom dia. O brasileiro consome muito sódio? O brasileiro está consumindo muito mais sódio do que a recomendação. Qual que é a recomendação da OMS? A recomendação são 2 gramas de sódio ao dia e o brasileiro está consumindo de 5 a 10 gramas de sódio por dia, muito mais. Esses 2 gramas de sódio ao dia equivalem a 5 gramas de sal de cozinha, que é mais ou menos uma colher de sopa rasa, bem rasa. Normalmente é menos que aqueles saquinhos que vem, né? Porque normalmente vão 10 gramas, não é? Isso, é aproximadamente um saquinho daquele ao dia. Nossa, é muita coisa. Agora, o sal que faz mal não é só o sal que eu coloco, que eu pego do saleiro e coloco na minha comida, certo? Na realidade, o sal pode estar acrescentado em muitas preparações, em muitos alimentos industrializados, tá? E, na realidade, o importante é o conteúdo de sódio daquele alimento. Certo. Porque a gente fala assim, o sal, que é esse daí que a gente está mostrando para você, a gente consegue ainda dosar quando a gente faz uma receita 8. O problema está da gente não estar atento a quantidade de sódio que vem nos produtos que a gente compra. Agora, antes da gente falar dos problemas, qual que é a importância do sódio para a minha alimentação? Porque também não é só cortar tudo, não. Né? O sódio é um dos eletrólitos, é um dos minerais mais importantes que fazem a gente poder sobreviver, junto com o cálcio, com o magnésio, com o potássio. Tá? O sódio, ele faz a retenção de líquido e ele faz nossas células funcionarem também. Só que sempre em equilíbrio com esses outros que eu comentei. Sim. Então, o problema é o exagero. O problema é o excesso, porque daí você desequilibra todo esse sistema. E o que eu trago de prejuízo para a minha saúde quando eu estou exagerando no sódio? Tá, então, além da questão da retenção hídrica, retenção de líquido e hipertensão que vem acompanhado disso, também hoje em dia a gente sabe que o sal tem relação com osteoporose, com cálculos renais, com diabetes. Tá? Nossa, bastante. Então, além daquilo que a gente já está acostumado a ouvir. Certo. Agora a gente percebe, por exemplo, que a correria do dia a dia, e quem corre percebe, às vezes a gente acaba optando por alguns alimentos mais rápidos, um fast food, alguma coisa assim. Eles são os principais vilões, assim, na quantidade de sódio? Sim, normalmente os alimentos industrializados, eles já têm mais sódio e muitas vezes não só um alimento salgado, um alimento doce como a bolacha recheada também tem muito sódio. Então vai falar não, tô comendo um doce, eu não vou ter problema. Não, ele tem sódio na composição também. Alguns sucos também, por exemplo, também tem um sódio, né? Podem ter uma quantidade de sódio, depende do suco. Principalmente se forem aqueles sucos de pozinho ou sucos com conservantes à base de sódio. Perfeito. Então, no caso, por exemplo, a gente tem aqui alguns produtos. A bolacha recheada, a batata frita, essa em formato de chips, né? O hambúrguer são extremamente... Então, os alimentos salgados industrializados, que a gente já sente aquele paladar mais salgado, eles têm muito sódio mesmo, tá? A maionese, por exemplo, tem. O pão em si, um pão comum, ele não tem tanto sódio, mas como a gente acrescenta outros produtos já muito salgados, acaba ficando conteúdo muito grande. Tá. O macarrão, por exemplo, o macarrão cru, ou sem molho, ele não tem muito sódio. O problema é quando você acrescenta aquele tempero que é carregado. Que vem no saquinho, sabe, gente? É esse aí o vilão. E o pessoal muitas vezes dá esses produtos para as crianças. Exatamente. Isso é muito prejudicial na infância. É muito prejudicial na infância, porque desde cedo você vai estar retirando o cálcio do seu osso e isso já pode uma criança crescer com problemas ósseos e obesidade, hipertensão. Porque ao mesmo tempo que a infância é o momento em que a criança está desenvolvendo toda a questão óssea, inclusive, a importância do consumo do cálcio e tudo mais, se você aumenta a quantidade de sódio, você prejudica. Exatamente. A gente tem pergunta de telespectadores, lembrando que você também pode fazer a sua pergunta para a gente. Nosso telefone é o 0300 1007 940 ou então pela internet. Temos a nossa página no Facebook, que recebe as suas perguntas, facebook.com/boavontade ou ainda vidaplena@boavontade.com. A nossa pergunta vem de Belo Horizonte, Minas Gerais. A Maria do Carmo Brasil, ela pergunta o seguinte: dizem que cozinhar batatas junto ao alimento que foi muito salgado ameniza os efeitos do sal. Isso é verdade ou é mito? Não é que não ameniza o efeito do sal. A batata, ela retira o sódio, então ela vai ficar mais salgada,
né? Ela retira o sal daquele alimento e ela fica mais salgada. Então, daí, teoricamente, não deveria consumir aquela batata. Certo. Então, se você fosse descartar a batata, aí daí sim, tudo se bem, não, sim. não. Agora, a batata, ela tem um conteúdo interessante de potássio, que é um mineral que ele tem um efeito sinérgico com o sódio. Sim. Então, é sempre interessante a gente optar por alimentos que contenham potássio, frutas, verduras, porque daí eles equilibram, eles não têm muito sódio e têm o potássio. Ah, perfeito, a gente consegue ter as vantagens. Exatamente. Sem ter o problema, no caso. Exatamente. Agora, voltando à questão desses alimentos industrializados, é óbvio que eles vêm nas embalagens. O brasileiro ainda tem dificuldade de olhar a embalagem, não é? Isso precisaria ser um hábito? Teria que ser um hábito e não só olhar as calorias, as gorduras, as proteínas, mas também os ingredientes. Porque lá fica muito fácil você identificar citrato de sódio, cloreto de sódio, glutamato monossódico. Então, fica fácil identificar o sódio nos ingredientes. E essas informações, elas são obrigatórias, elas têm que vir no rótulo. Elas precisam constar no rótulo, a quantidade de sódio e os ingredientes. Perfeito. Outra pergunta de telespectador, você que tiver dúvidas pode entrar em contato conosco. Nosso agradecimento a Silvia Gouveia, de Maringá, no Paraná. Ela também faz a sua pergunta. Ela diz o seguinte: adoro comer um doce chamado pé de moça. Outro dia, olhando o rótulo, observei que tem muito sódio. Os doces podem prejudicar a saúde também pelo excesso de sódio? Podem. Então, justamente por serem alimentos industrializados, eles contêm sódio na sua composição, muitas vezes. Tá? Então, é sempre melhor optar por alimentos que contenham açúcar natural, frutas ou então um doce, se for possível para aquela pessoa consumir açúcar, um doce natural, feito de fruta. Certo. Que daí você tem a fruta que tem uma pequena quantidade de sódio e o açúcar que também não tem sódio. Perfeito. E aqui a gente trouxe alguns outros produtos que podem ser utilizados também. Além, a gente já falou, por exemplo, dos perigos do macarrão instantâneo, da batata, do biscoito recheado, mas utilizar frutas, legumes, isso está liberado na minha Exatamente. Além do conteúdo baixo de sódio, ele tem um conteúdo adequado de potássio, o que vai fazer um equilíbrio entre esses dois eletrólitos, tá? E vai fazer o controle da pressão arterial. Então, sempre é melhor a gente optar pelos alimentos naturais, acrescidos de temperos que não são muito carregados em sódio. Isso que eu ia falar, porque daí o pessoal fala assim, não, vou ter uma alimentação saudável. Pega a cenoura, a abóbora, berinjela e enche esse alimento na hora de cozinhar com aqueles produtos de saquinho, por Caldo exemplo. de carne. E isso acaba com as propriedades do alimento. São os alimentos que mais contêm sódio, são os aditivos que mais contêm sódio. Os caldos de carne, os temperos prontos. Então, o ideal é o alho, a cebola, os temperos verdes, ervas, condimentos. Tudo que for natural é melhor. Tudo que for natural. Pode usar também cominho, pode usar canela, essas especiarias também são indicadas. Perfeito. Agora, por exemplo, às vezes eu uso sal e alguns temperos para temperar o meu produto antes de cozinhar, por exemplo, um frango, uma carne. Quando eu cozinho, eu elimino um pouco desse sódio ou não? Não elimina o sódio, ele fica ali contido da mesma maneira, tá? A única coisa é que às vezes o caldo, se você desprezar o caldo, por exemplo, da carne, ele vai ter menos sódio, tá? Você pode usar um pouco de sódio, o sódio precisa fazer parte da alimentação, tá? Mas com muita moderação e usar os outros temperos que não contêm o sódio. Perfeito. E o consumo de frutas nessa questão pode também ajudar a regular melhor o meu organismo? Pode sim. Quando eu consigo, já que eu estou consumindo às vezes um pouquinho mais de sódio do que eu deveria? O sódio tem que ficar dentro da recomendação, tá? E as frutas, pelo conteúdo de potássio, elas podem ajudar a equilibrar. Certo. Tem sido difícil conseguir se alimentar de forma correta? Porque eu falo assim, né? Às vezes a gente percebe, por exemplo, muitas vezes nas casas, as mães são as responsáveis pela alimentação da família, só que elas têm uma rotina maluca. Trabalham, muitas vezes estudam, chegam em casa, ainda tem que fazer alimentação. Como garantir uma alimentação saudável? Infelizmente, é necessário uma pequena dedicação para a alimentação. Sim. Então, o arroz e feijão, que a gente já está acostumado, uma carne... O arroz e feijão é importante na alimentação. Exatamente. Então, o brasileiro até que está bem nesse aspecto, porque é uma das comidas preferidas, digamos assim. O brasileiro, assim, teoricamente está bem, o hábito do brasileiro é bom, só que atualmente a gente está vendo que muitos brasileiros não têm mais consumido arroz e feijão. Nossa, cortaram da alimentação. Exatamente, e têm optado por alimentos industrializados que são mais práticos. Então, voltemos, gente, a ter essa alimentação saudável e equilibrada. E olha que importante, né? Ter o hábito de se alimentar com a família é um hábito também que muitas vezes a gente perde, que não pode, e que traz benefícios não só para a saúde do corpo, mas para a saúde da alma, da boa convivência, que também é importante. Mas voltando, questão do arroz, do feijão. Então, o arroz e o feijão, eles têm uma combinação de aminoácidos. Os aminoácidos são os pequenos pedaços das proteínas, que é muito benéfico.
tá? Então, juntando o arroz e o feijão, verduras, legumes, salada e uma proteína, que pode ser carne, frango, peixe ou ovo, tá? Mais uma fruta de sobremesa, você tem uma refeição perfeita. Não é tão complexo, é uma coisa que qualquer um sabe fazer e tá perfeito. Aquele lance das cores é válido também. Sim, sempre uma alimentação o mais colorida possível. A gente vê que os alimentos industrializados, eles são todos amarelos, brancos. Sim, eles têm uma tendência para uma cor só. Exatamente. Né? Agora a gente vai para o que é mais saudável, sempre mais colorido. Perfeito. Bom, e que dica a gente pode trazer final para os nossos telespectadores, uma vez que a oferta de produtos com sódio, infelizmente, ainda é muito alta? Que postura o consumidor deve ter na hora de ir no supermercado fazer as suas compras? Tá, a gente, na verdade, tem que ter bom senso, não precisa ser radical, consumir só o que é natural, mas algumas vezes consumir com moderação o que é industrializado. Tá. Essa é a mensagem, é ter bom senso. Perfeito. Maria, a gente agradece a sua presença aqui no Vida Plena com essas dicas. Qualquer dúvida o pessoal pode fazer pergunta, a gente caminha para você? Com certeza, pode sim. A Maria Cristina esteve aqui com a gente falando sobre o consumo de sódio. Para a gente ficar atento, a gente trouxe algumas dicas importantes para você sobre os alimentos que você pode optar, aqueles que é bom excluir da nossa alimentação. Falamos também dos cuidados com as crianças. Infelizmente, elas andam também consumindo muito sódio, assim como os adultos, por isso, cuidado que nós devemos ter. Qualquer dúvida, entre em contato com a nossa produção. Nosso telefone é o 0300 10 07 940 ou então vidaplena@boavontade.com. A gente já volta.